Sobre a questão da queda de cabelo, falta de energia, indisposição, libido baixa, ontem eu falei um pouquinho sobre isso aqui. Deixa eu me encostar aqui. O que acontece com a maioria das pessoas? A gente tem uma alimentação extremamente inflamatória, intoxicante, né? Então, o que faz? Ao longo dos anos, a gente vai se alimentando dessa forma errada, comendo muitos alimentos ricos em antinutrientes. Ao longo da nossa vida, hoje chega aos 20 e poucos, 30 anos, 40, você já tá derrubado. Por quê? Porque você não tem nutrientes. Aí essa pessoa começa a fazer jejum intermitente, ela diz, meu cabelo começou a cair. Aí ela acha que foi o jejum. Mas é um sinal de que uma desnutrição, o aspecto de uma deficiência nutricional, ele não acontece de 6 meses, é uma coisa que vai ao longo da sua vida. Claro que vai se intensificando, talvez o jejum seja um fator que você reduz a quantidade de alimentos na sua janela alimentar, e pode ser um fator que potencialize ali mais os sintomas, mas não é a causa. A causa é má alimentação. Então, você pode fazer jejum, mas se você não corrigir pelo menos grande parte da sua alimentação, você vai continuar tendo muitos problemas. Eu falei ontem do glúten, a gente cada vez mais vê esses aspectos. A gente tem comprovação científica de que o glúten é um antinutriente, uma proteína de difícil digestão. Pouquíssimas pessoas têm facilidade em digerir o glúten. E essa falta de digestibilidade ao longo da vida vai te trazendo outros fatores inflamatórios. Então, você não consegue absorver e digerir uma coisa que você come todos os dias, né? Que o teu nutricionista fala que você pode comer. Gente, todo dia vocês me mandam esses vídeos, eu fico pé da vida. Eu tenho que guardar pra mim às vezes, mas que, pode comer seu pãozinho e você vai emagrecer, pode comer seu pãozinho com doce de leite que vai dar tudo certo, só contar calorias, vai nessa, acredita, confia que você vai ver. Talvez aos 20 você consiga, vamos ver aos 30, aos 40 já era, esquece. Então, assim, essa diminuição da digestibilidade, esse processo inflamatório vai trazendo problemas de baixa disposição de nutrientes no organismo. Não conheço Florianil, não conheço. Então, o que acontece? Essa baixa disponibilidade vai te dando dor de cabeça, cansaço, fadiga, libido ruim, o fator também inflamatório que o glúten causa, brain fog, que é aquela coisa que você fica sem lembrar direito das coisas, você fica com a mente toda um blur, porque você fica com deficiência, né? Seu corpo tá pedindo por nutrientes, mas você faz jejum, aí você vai lá e come pão, aí você vai lá e detona tudo de novo, entende? Então, o que o teu corpo precisa, além de calorias? Obviamente que a gente precisa comer calorias, são fundamental para a vida, né? Sem alimento a gente não vive, ok. Mas, além das calorias, a gente precisa de nutrientes. Glúten, pão não tem nutriente nenhum. Começar o dia comendo pão com doce de leite é um tiro no pé. Vocês podem achar que isso é lindo aos 20 anos. Vejam depois vocês me contam. Então, assim, você precisa de zinco, magnésio, potássio, manganês, ferro, B12, B6, B9, coenzima Q10, com glutationa. Você precisa de nutrientes, micronutrientes, gente, tá? Então, assim, obviamente que com uma alimentação, com uma deficiência progressiva ao longo da vida, você não vai conseguir suprir tudo na alimentação, é impossível. Até porque os alimentos também têm uma menor disponibilidade nutricional hoje em dia, infelizmente, né, pelo processo, pela grande escala que os alimentos são produzidos, enfim, processados ou minimamente processados, a gente perde muito esse valor nutricional. O que eu vejo hoje, na minha opinião, na minha prática clínica, e precisa suplementar, fato, quase todo mundo no universo precisa de algum suplemento, de algum nutriente. Não é jabá para marca específica nenhuma.
Eu digo que você precisa desses micronutrientes. Como você vai distribuir, como você vai fazer, qual você vai comprar, que horas você vai tomar, e sim, você precisa de um acompanhamento individualizado para melhor se encaixar na sua necessidade, que a gente vê através de exames, a gente vê através de uma anamnese, de uma análise clínica. E obviamente, assim, às vezes eu vejo uma pessoa entra no consultório, ela tá cabisbaixa, tá cansada, às vezes tem algum distúrbio ali do sono, eu já identifico, ó, até no meu software que eu uso na consulta, ele já tem mais ou menos uma predisposição de quais nutrientes baseados nos seus sintomas você pode estar deficiente. Então, você fala que tá com insônia, com queda de cabelo, com unha fraca, falta de libido, ele vai sugerir alguns micronutrientes lá que talvez você esteja deficiente, tá? Então, mas a grande maioria das pessoas, esse é o problema. Inflamação, comilança errada e, segundo ponto, falta de nutrientes. Aí, como que você quer que a sua vida seja boa, que você fique feliz, grato, que você tenha um peso adequado, que você tenha energia para ir para academia, se você não tem o básico, né? A energia ali, o nutriente essencial, né? E além de tudo, você tá inflamado, você tá cansado, sua mente fica conturbada, você esquece das coisas, você fica irritado, você não tem vontade de sair às vezes de casa, você tem baixa libido, então é difícil viver assim, eu sei, porque eu já passei por isso, acompanho muita gente diariamente que passa por isso, e o quanto a gente pode melhorar, com certeza, se não for através da alimentação. Gente, hoje em dia, presta atenção, se vocês querem ter uma vida plena, lá como a Bíblia fala, viver em abundância total, você tem que prestar atenção na sua alimentação e nos seus nutrientes. Você não consegue ser uma pessoa top, classe A, com rendimento alto, se você não prestar atenção nisso, viu? Não dá. Até certo ponto você consegue alcançar, mas para avançar, infelizmente, tá? Flávia, alguma coisa, sou muito ressecada. Falei já para vocês do magnésio PA, tem lá nos stories. Adoro, para mim tem feito muito efeito, tenho feito já, uso algumas semanas, nunca estive tão bem, tá? Então testem, é aquele suplemento bem baratinho que a gente compra granulado, cloreto de magnésio PA, na farmácia, enfim, no Mercado Livre. Posso fazer em jejum intermitente de 72 horas? Quantas vezes no mês? Depende, Rodrigo, qual que é o seu objetivo? Se você tiver sobrepeso, não tem, acredito que não tenha muitas restrições aí até você chegar no teu peso ideal. Jejum de 5 dias. Você já fez, Brena? Cuscuz é bom para quem faz jejum, muito carboidrato. Não é bom, infelizmente. É bom proteína, ovos, vegetais, carnes, legumes. A gente precisa desses nutrientes mais densos, tá? Vontade, nem vontade de sair de casa. Exatamente, gente. 30 ml por dia, eu tomo mais. Então, tenta aumentar aí a quantidade do magnésio, da quantidade diluída. 30 ml é pouco. O jejum é mais eficaz uma vez por semana ou uma janela maior todos os dias? Boa pergunta. Quando você faz, por exemplo, todos os dias lá, 16 horas e nem é jejum, né? Você não vai ter muito efeito. Então, o interessante é você ter um mínimo de horas ali todos os dias, de pelo menos 12, 14, 15 horas todos os dias. E aí, alguns dias você tenta fazer alternadamente aí jejuns um pouco mais longos. Como esse horário de jejum intermitente? Existem várias formas de fazer, vários horários. Você come arroz, feijão e doces? Olha, arroz e feijão no meu dia a dia não entram, tá? Não, porque o arroz, se a gente for ver, nutriente quase zero, né? Muito carboidrato. Eu como às vezes no sushi. Feijão, às vezes, raramente como, sim, porque eu gosto de feijão. Mas o que eu como geralmente no meu prato? Vai ter uma carne, vai ter um frango, vai ter legumes, vegetais. E o carboidrato que eu consumo muito é aipim e batata doce, ou batata inglesa. A batata inglesa e a batata doce, praticamente todos os dias eu consumo, tá? Então, esse é o meu carboidrato, fora os outros vegetais, legumes. Mas o carboidrato que eu escolho, geralmente, são esses dois. Então, assim, eu falo, é uma dieta que entra carboidrato? Sim, você não fica zero carbo.
mas você vai escolher melhores fontes, né? Com maior poder de nutrição, de nutrientes e também com mais saciedade. Se você come um pratão cheio de arroz, você vai sentir fome logo. E você não vai ter nutriente, valor ali nenhum, só calorias mesmo, né? E na nutrição eficiente, o que a gente pensa? Que diferente dessa nutrição aí que eles falam para você só contar calorias, a gente pensa em eficiência nutricional. Então, o que a gente pode pegar mais nutrientes daquela refeição possível. A carne, gente, é um dos alimentos mais ricos em nutrientes. Então, você consegue vários micronutrientes num único alimento ali, numa refeição. Daí você vai colocar outros, né? Ovos, aí o carboidrato entra aí, desses aí que eu falei, a batata doce, a batata inglesa, o aipim. Então, assim, você tem mais valor nutricional, também uma eficiência com uma menor carga glicêmica. Porque você come um pratão de arroz, você vai ter fome, você não vai ter nutriente nenhum, você vai querer comer toda hora também, tá? Como lidar com épocas frias? Pois apetece muito, a ingestão de água fica pouco. Moro no Rio Grande. Oi, sim, eu tô aqui em Porto Alegre hoje. O que eu faço? A questão dos nutrientes é importantíssima. Se você tá com os níveis de complexo B, gente, complexo B é vida para quem tá com compulsão no inverno. Veja os seus níveis de complexo B, desde a B1 a B12. Tem várias vitaminas B. Depois que você ajusta o complexo B, você vai ver que seu apetite vai diminuir muito, você vai ficar com menos compulsão. Aqui no sul, eu moro no sul também há algum tempo, tô em São Paulo e no sul. Eu faço muitos caldos, gosto muito. Eu acho que o caldo mais engrossado, até com carboidrato, eu acho que dá aquele conforto, fica algo bem saboroso. Coloco proteína também, deixo bem temperado, então eu acho que é um bom alimento aí, principalmente a refeição noturna, né? Eu gosto bastante e acho que tem aquela questão do conforto, de aquecer também. A minha B12 tá baixa, tem que ver a B12. B12, a B9, que é o ácido fólico, e a B6. Esses três são muito importantes. O anticoncepcional pode atrapalhar, sim, no jejum, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Que tem gente falando que não consegue me ouvir. Fala sobre magnésio. Gente, magnésio, esse PA eu tô usando, eu já até falei pra vocês. Eu uso magnésio treonato, porque eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, às vezes um pouco estressada, vocês já perceberam. Então, o treonato me ajuda muito, né? O treonato, o biomagnésio da Pura Vida. E esse PA, que é um específico, eu uso muito todos os dias, agora nem todos os dias, mas dia sim, dia não, para o intestino, que é aquele cloreto de magnésio, tá? Uso, aí eu vejo assim, se eu tô tomando, eu geralmente tomo 2 copos no dia. Se eu vejo que solta muito o intestino, eu acabo diminuindo a frequência ou a quantidade ali que eu ingiro, tá? A B12.500 é preocupante? Você fez suplementação, Sonaira? O que são nutrientes são os compostos que estão ali na alimentação, porque a nutrição até hoje só fala em calorias. Você precisa tantas calorias para emagrecer. Só que quando a gente vai estudar um alimento e a gente vai ver nossa bioquímica ali no nosso organismo, a gente tem vários micronutrientes, né? Que não são calorias isoladas. Por exemplo, o arroz, como eu falei, ele não tem nada. O ovo tem zinco, magnésio, tem B12, tem B6, tem vários micronutrientes ali naquele alimento. E é isso que o nosso corpo precisa. Quando a gente vai ver alguns exames de pessoas, principalmente com ansiedade, num grau muito elevado, você pode ver níveis de ferro, vitamina B12, B6, B9 estão baixíssimos. Então, a pessoa está com deficiência, né? Está com dificuldades em absorver, porque está com o intestino inflamado, e aí ela começa a ficar para baixo, porque ela não absorve o que o nosso corpo precisa. Gente, porque se fosse só importante calorias, todo mundo hoje se entope de fast food, tava todo mundo feliz, vocês não acham? Todo mundo come aí pão e lanche o tempo todo, bolachinha. Se isso fosse o suficiente, o necessário, o saudável, você acha que estaria tanta gente obesa e deprimida ao mesmo tempo?
olha essa geração aí, pessoas com muitos problemas psicológicos, né, por sinal. E elas comem muito, só que o que elas comem? Não tem o que é necessário, né? E principalmente eles inflamam, são comidas altamente inflamatórias. Então, assim, calorias não são essenciais. O que são essenciais são nutrientes, tá? Então, por isso que a gente prioriza alimentos alimentos com riqueza nutricional, tá bom? Quais as vitaminas posso comprar aqui em Orlando? A alimentação aqui é horrível. Olha, Marta, você sabe que esses dias eu atendi uma paciente aí que mora nos Estados Unidos e ela já era de uma reconsulta. E a gente tava procurando eu entrei no site da Amazon até enquanto a gente estava na consulta online para buscar ali alguns itens especificamente para ela. Porque existem inúmeras marcas, né? Principalmente na Europa, quem está nos Estados Unidos, Europa, enfim, na Austrália, Canadá, tem muitas opções. Então, não são todos as vitaminas, minerais aí que a gente vê comercializados que são bons, né? No caso dela, ela tinha exames, aí a gente fez uma análise dos exames, ela mandou os exames em inglês e a gente fez essa análise e aí eu sugeri os suplementos ideais ali para ela. Para o pessoal que está no Brasil, eu faço isso também, e só que aqui a gente tem mais opção de manipulação ou outras marcas também. Então, depende do lugar onde você esteja e também depende dos seus exames. A vantagem aqui do Brasil é que a gente tem uma possibilidade muito maior de fazer exames, né? Lá fora temos esse problema. Em alguns países é muito difícil fazer exames, né? O sistema lá de saúde deles é mais fechado. Inclusive, quando eu estive o ano passado na Inglaterra, eu levei meu aparelhinho de bioimpedância que dá alguns parâmetros de vitaminas, minerais. E eu atendi um rapaz e a gente checou alguns nutrientes dele que estavam faltando, né? Ele ficou maravilhado, porque é jovem, super jovem, já fazia uma dieta mais controlada, tinha perdido peso, ele tinha vitiligo e tinha, se não me engano, aquela doença que fica escamando a pele, não lembro o nome, eczema, nas mãos, e a mão tava toda escamando, assim. E aí a gente viu alguns fatores inflamatórios na biorressonância. E ele não tinha muitos exames, porque lá no Reino Unido é difícil fazer uma bateria mais ampla de exames. A gente fez o teste da biorressonância e eu sugeri esses suplementos para ele. E aí agora, 6, 7 meses depois, ontem ele me mandou um feedback que ele se sente muito melhor, que a inflamação ali das mãos dele diminuíram muito. Eu sugeri também para ele, né, alguns dias aumentar ali o período de jejum, não comer logo que ele acorda, para tentar ficar um tempo ali em repouso, em autofagia, para ele conseguir também dar um tempo para o intestino e desinflamar um pouco, né? Ficar num modo não inflamado, para o organismo ficar se reciclando ali. E ele me mandou o feedback que ele estava muito bem. E ele deve ter no máximo 25 anos, muito jovem. E ele já falou, nossa, Flávia, muito legal, eu oro por você todos os dias, porque você me ajudou muito. Então, cada dia mais eu vejo isso, gente. Cada dia mais. Eu sei que é difícil entender, é muita informação, às vezes é complexo. A gente tem aí um sistema totalmente contrário que fala para você comer, que você pode comer o pãozinho, contanto que você tome o remedinho. Então, assim, eu entendo vocês, que é realmente muita informação contrária, confusa. Mas eu digo, observem as pessoas, até observem quem tá falando, o que ela tá falando e como aquela pessoa mostra para você. Porque a gente vê alguns profissionais que eles estão aparentemente acima do peso, com problemas inflamados e diz, não, você pode comer o seu pão e emagrecer. Mas a própria pessoa que tá falando isso, ela tá com problema de sobrepeso. Então, não que ela tem que estar no peso padrão, mas como é que eu vou dizer, olha, tal coisa funciona? Então, você tem que mostrar, funciona, né? E é o que eu acho. Eu acredito que uma alimentação altamente inflamatória é muito mais difícil você perder peso. Não, talvez tem gente que consiga só diminuir e ter resultados, né? Diminui ali o pão, diminui o glúten, come com menos frequência. Eu acho que pode sim, pode ser que seja efetivo. Mas para algumas pessoas, às vezes, precisa ser radical mesmo. Evitar o máximo possível para ter resultados, né? E quando for manter, né?
de repente ter uma janela aí de tolerância maior. Mas eu não acredito que uma pessoa começar o dia comendo pão com doce de leite vai ter sucesso no emagrecimento e na saúde. Eu quero ver os exames, eu quero ver como que tá a sua insulina, né? Vamos ver como que vai estar aos 20 anos, talvez esteja bem. Vamos ver aos 30 se a sua insulina vai continuar boa, se o seu equilíbrio, porque o nosso organismo, gente, não foi feito para acordarmos dando bomba de açúcar. Pão é tudo de mal. Você é top. Eu falo a verdade, pessoal. Você indica tomar vitamina D, aquela que os médicos indicam? Eu indico, assim, eu tomo vitamina D, acho ela fundamental. O que acha da dieta carnívora? Para muita gente, ela é altamente eficiente pelo fato de ser uma dieta de exclusão, né? Você vai excluir muita coisa inflamatória e você vai estar repondo nutrientes. Acho que tem muita gente que tem muito sucesso com a dieta carnívora. Eu como pão com ovo. Tem sucesso? Você é top demais. Oi. Efeito platô, amo a dieta carnívora. Eu também gosto muito. Acho que teve uma época até que a minha filha estava num grau de inflamação muito grande, assim, muito sensível, e ela ficou pelo menos uns 2 meses comendo quase praticamente exclusivamente carne. E ela melhorou muito na época. E depois a gente entrou com algumas suplementações, a gente foi trabalhando, diminuindo a inflamação. Então foi uma dieta ali de exclusão que ajudou a diminuir níveis inflamatórios, tá? Mas cada caso é um caso. E realmente tem esse potencial, né? A questão é tentar diminuir a inflamação. Então, tudo que fizer parte desse protocolo de diminuir a inflamação, acho que vale a pena. A dieta, a minha filha tem 11 anos, vai fazer 11 anos, tá? E ela tava com muitos problemas na época. Então, assim, dieta, exercício, alimentação regrada, né? Suplementação antioxidante, né? Aumentar os seus níveis de zinco, de vitamina C, de vitamina D, de vitamina E, né? Tudo que vai te fortalecer o seu sistema imune para que você diminua seu próprio corpo, combata essa inflamação com mais eficiência, tá bom? Não quebre o jejum com frutas, isso aí. É melhor sempre quebrar com proteínas e gorduras. Eu removi a tireoide, a Maria tá falando, olha que interessante. Ela removeu a tireoide há 6 anos. Ela só emagrece se ela fizer jejum de 36 horas. Acredito que o jejum de 36 horas também pela questão ali da restrição ser mais intensa e autofagia. É isso, gente. Você já imaginou uma pessoa sem a tireoide ficar comendo pão de manhã 6 vezes ao dia? Vai ser uma desgraça, gente. É isso, tá bom? Vou deixar então esse vídeo salvo. Caminhada e sim, o exercício potencializa os efeitos do jejum com certeza, tá? O exercício é vida, gente, ele tem efeitos muito parecidos, então coloque na sua vida exercício e atividade física, tá bom? Então tá, gente, um beijão, um ótimo sábado pra vocês, até mais.